E começando o último episódio de 2025 do Que Não Fazer em Vendas. Já assim, ó, Luiz, tô sentindo cheiro de peru de Natal assado já. Não, você não ia falar sobre peru, eu ia falar sobre panetone, mano. É melhor. Ixi, é verdade. Eu ia falar, você tá quase comendo peru e a gente tá aqui gravando, cara. Que isso? Nós começamos completamente torto esse episódio. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Que Não Fazer em Vendas, o seu episódio semanal sobre vendas, vendas B2B, técnicas de vendas, estratégias de vendas, tudo sobre vendas aqui na Vesa TV. VesaTV.com.br, todas as terças-feiras, às 21h30, um episódio novinho para você, reprisado ali ao longo da grade da nossa TV digital. Vesa TV, que é uma empresa do grupo ABCcom, que reúne aqui as empresas de marketing e comunicação do nosso ABCD. Não esqueça do meu diadema, mas também do Brasil inteiro. E Luiz, conta pra gente, o Que Não Fazer em Vendas dá pra achar num monte de lugar agora, né? Cara, estamos no Spotify, olha só, as vozes ficam legais pra caramba lá no Spotify. Exatamente. E você consegue ouvir o nosso episódio enquanto você faz uma esteira pra perder o panetone que você comeu, entende? Então você consegue ouvir a gente lá no Spotify, você consegue também, você tem que seguir a gente lá no Instagram, @o que não fazer em vendas, tem um perfil prontinho te esperando com os recortes maravilhosos lá. E é claro, Hugo, como é que a pessoa pode te achar? Muito bem, você me acha como Hugo Palestrando no Instagram, Hugo Palestrando no LinkedIn também, muito conteúdo lá, um conteúdo diferente, né, cada rede eu uso para uma abordagem diferente, mas você me acha, conversa comigo por lá também. Sem contar que agora nós estamos de shorts. É isso É aí, isso, não é shorts, né, mas Não, estamos de calça, né, mas estamos usando também shorts lá no YouTube, está indo muito bem, então acompanhe a gente também pela playlist da Vesa TV e nos shorts você também encontra a gente. É claro, você pode me achar lá no Instagram, @Luiz Schmidt, Luiz com Z, SCHIMITD. É fácil, você achar, colocou lá, tô lá no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, os conteúdos são os mesmos, só estou publicando em plataformas diferentes para que você possa acompanhar, independente de onde você esteja. É isso aí, muito bem. E olha só, né, esse episódio é um episódio dedicado a encerrar o ano, né? Então, assim, ele está sendo publicado dia 23, né? Dia 23 de dezembro. Eu sempre olho aqui no meu calendário, porque eu já tomei tanta bronca, não, é 23 de dezembro mesmo. É isso. 23 de dezembro ele está sendo publicado, cara, e aí agora, oficialmente, acabou o ano, né? Acabou o ano. Então a gente está usando esse episódio para falar do que foi 2025, dos principais aprendizados, né, das principais mensagens que o nosso podcast trouxe aqui ao longo do ano. Veja, é um ano que a maior parte das pessoas com as quais a gente conversa fala que foi um ano desafiador. Sim. Foi um ano que, para chegar a bons resultados, o esforço foi muito maior, né? Um ano de grandes transformações e um ano que talvez ele abra uma nova, por diversos aspectos, ele abra uma nova era do que empresas e empresários, né, do que empresas, empresárias, executivos precisam pensar sobre os seus negócios. Porque o nível de instabilidade, de imprevisibilidade nos negócios, ele aumentou consideravelmente, né, nesse ano que está se encerrando. E aí a gente percebeu, quando a gente foi fazer o resumo, né, de todos os grandes aprendizados, ali das grandes questões que a gente trouxe, ficou muito refletido essa questão, né, de quais foram as ferramentas que, olha só, os 40 episódios novos desse ano, olha só, 40 episódios novos desse ano, o que eles entregaram, Luiz. É claro que a gente espera que ao longo desse ano você tenha nos acompanhado e também adquirido conteúdo a respeito disso, que você tenha se transformado, tenha aplicado. É para isso que a gente faz esse tipo de trabalho, é para que você também, de forma gratuita, possa ter um pouco do nosso conhecimento. Então, é justamente para isso. Eu espero que ao longo desse ano você tenha captado algumas coisas. Mas é claro que a gente vai levantar aqui os principais temas. É isso aí. Então, talvez você tenha algum episódio que é do coração, mas a gente vai trazer aqui um pouquinho mais de um e de outro que a gente já
já selecionou aqui e vamos trazer para você. Então, Hugo, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, liderança é emocional. Olha aí. O futuro das vendas depende de líderes que entendam de pessoas, Luiz. Exato. Olha que legal isso. Exato. A gente acabou de fazer um episódio, até na semana passada, falando um pouco sobre contratação de time, onde permeia esse assunto sobre a liderança ser olhado para pessoas. Isso. Tivemos episódios maravilhosos aqui falando sobre a parte comportamental, psicologia. Muito. Foi fantástico sobre isso e realmente é um pano de fundo sobre tudo isso. Que a liderança é sim, tem que olhar emocionalmente, pautado também em dados, por que não? Mas, cara, olhar o indivíduo, olhar o ser humano, mapear aquelas características comportamentais. E o que mais você pode contribuir com isso? Então, na verdade, assim, quando a gente fala de liderança é emocional, o que a gente descobriu não só com as questões que a gente trouxe, mas com diversas convidadas e convidados que a gente trouxe, né? Primeiro, o líder precisa se conhecer. A gente acha que o líder sempre está muito preparado emocionalmente para liderar outras pessoas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E a gente sabe, né, que o mundo de vendas ele tem muita pressão, né? Ele nem sempre tem ambientes bem definidos para que essa liderança aconteça. Nem sempre tem formações muito bem definidas para que esse líder se coloque. Então a primeira questão que a gente destaca, que eu gostaria de destacar aqui, é que líderes precisam se preparar para isso. Tem uma palestra de liderança que eu faço, que tem uma frase que eu uso para terminar a palestra, que fala assim: para se desenvolver como líder, primeiro você precisa se melhorar como pessoa. Boa. Né? Então, para se desenvolver como líder, primeiro você precisa se melhorar como pessoa. Não tem como ser diferente. Porque para você poder tratar melhor as pessoas, você tem que se melhorar como pessoa, você tem que melhorar as suas características humanas, né, de entendimento do outro, de entendimento do que é. A gente falou recentemente de perfil comportamental, de uma forma mais técnica, mas tem que ter intencionalidade desse líder, dessa líder, em querer se melhorar como pessoa para e somente então, se melhorar como líder. Né? Faz sentido, Luiz? Faz muito sentido. E a gente vive uma sociedade doente em função de uma série de coisas. Mentalmente, Quando né? a gente fala de se conhecer, é você saber quais são os seus limites. Uma das coisas que a gente também falou aqui é que a fragilidade do líder, o líder não precisa ser aquele ser super-homem, super-mulher. Não, é demonstrar um pouco dessa fragilidade, porque muitos dos nossos líderes, ao invés de demonstrar fragilidade, eles estão demonstrando o descontrole. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim, é verdade. Por querer esconder a fragilidade, entendendo que, olha, nesse ponto aqui é um ponto que eu preciso de ajuda, é um ponto que, assim como você, também eu tenho as minhas dificuldades, mas mesmo superando as dificuldades, a gente consegue ter resultado. Ter empatia com a dificuldade do próximo, porque às vezes ele está não sendo empático com um profissional que está com ele, sendo que ele está com o mesmo problema. Então ele esconde, mascara essa falta de essa empatia. Então, demonstrar fragilidade é sinal de força. Muito. E assim, né? Eu tô com um notebook aqui, você não tá bom? Então fui lá e peguei um material que eu usei em palestra, que você trouxe uma coisa fundamental. Tem um slide que eu uso, imagina assim, você que está em casa, uma pirâmide, beleza? Eu vou falar de baixo para cima. E ele fala assim: quando o colaborador sente falta de confiança no ambiente onde ele está, né, falta de confiança de se colocar, falta de confiança de ousar, falta de confiança de propor, legal? Ele tem também um receio. Por que ele tem isso? Por conta de receio de confronto, legal? Ele tem muito receio de confronto, porque no ambiente onde existe muito confronto e as pessoas precisam se preservar, isso é uma das características mentais que a gente tem de autopreservação, ela vai se segurar. Quando ela se segura demais, ela também não tem o quê? Comprometimento. Então falta comprometimento porque ela tem receio de confrontos, porque no ambiente falta confiança. Se eu não tenho comprometimento, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de ousar, não tenho coragem de avançar. Legal? E aí você tem um ambiente que é um ambiente conformista. Então você tem um ambiente conformista porque falta coragem nas pessoas, falta comprometimento porque elas têm receio de confrontos, então falta por conta da falta de confiança. Quem trouxe isso foi Patrick Lencioni no livro 5 Desafios da Liderança Moderna. Legal. E aí que o Patrick Lencioni, então, ele sugere para os líderes, né, superarem esse ambiente dessa forma, investir na sua vulnerabilidade. Olha, exatamente, por isso que eu trouxe aqui rapidinho o slide. Investir na sua vulnerabilidade
vulnerabilidade. Quando o líder demonstra também que ele é vulnerável, que ele não sabe de tudo, que ele não está preparado para todas as situações, legal? Que ele ele também tem seus desafios de suportar toda a pressão. Isso existe uma conexão natural com as pessoas. Segunda coisa que ele sugere, investir na transparência. É claro que a gente, num cargo de liderança, a gente não pode falar tudo que a gente sabe para as pessoas, e nem é essa a questão. Mas você tem que ser o mais transparente possível com as pessoas que estão à tua volta, colaborando com elas, com relação às metas, aos desafios, às ocupações, às preocupações que existem, certo? Porque quando as pessoas participam melhor das decisões, certo? Elas participam melhor do ambiente, elas se comprometem mais. Terceiro, né? Então, primeiro foi vulnerabilidade, segundo, transparência, terceiro, genuinidade. Ah, boa. Quando você é genuíno, você conecta a confiança das pessoas. Por quê? No nosso cérebro existe um mecanismo de percepção de risco, que é muito aguçado, que talvez tenha sido uma das coisas que mais nos permitiu avançar, de homens e mulheres primatas até hoje. Porque essa percepção de risco faz com que a gente fale assim, esse negócio aí tá meio estranho. Sim. Esse negócio aí não dá para confiar, não. Esse processo, ele é tão instintivo na gente que a gente percebe o que é falso e o que não é. Que a gente percebe o que é genuíno e o que não é. Legal? Então, muitas vezes, as pessoas que avançam, né, bem no mundo de comunicação que a gente vê, elas avançam porque elas são genuínas. E quando eu mostro para você que eu sou genuíno, o teu cérebro compreende e fala assim, dá para confiar nesse careca. Tem verdade ali, bacana. Dá para confiar nesse careca. Então, assim, só todas as questões, então quase uma palestra aqui, né? Mas líderes precisam investir na sua vulnerabilidade, na comunicação e atitudes com transparência e atitudes genuínas com as pessoas que ele lideram. A transparência conecta, foi isso que eu coloquei aqui. Boa, conecta. A transparência demais. conecta. E conecta em que sentido? Muitas vezes você precisa falar pro teu time de uma maneira muito transparente de isso não pode. Okay. A transparência não é só, olha, então, vamos falar aqui claramente todos os... Não, tem hora que você precisa ser transparente para ele falar assim, cara... toda a nossa empresa não funciona desse jeito, você já viu que com essa pessoa aqui, você tem problema, então se você for desse jeito não dá, isso também é transparência, é você dizer para a pessoa não vai por esse caminho, não é por aqui, isso é o papel do gestor, isso que a gente fala de ser emocional, muitas vezes a gente conhece o ambiente corporativo, o que você chama de politicagem, a gente pode também chamar de administração comportamental. Sim. Eu preciso entender que tá naquele setor ali, aquela pessoa, ela comunica-se de um certo jeito. Então, não vá para fazer dessa forma, vai de um outro jeito que dá certo. É isso. E o papel do gestor também é fazer essa administração comportamental para que as coisas fluam. Sim, sim. Tem uma questão também aí que a gente está tratando, primeiro o líder tem que se conhecer emocionalmente. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, se alguém te chama de cavalo a primeira vez, renega. Sim. Se alguém te chama de cavalo a segunda vez, reflete. Se alguém te chama de cavalo a terceira vez, relincha. O negócio tá estranho. Entendeu? Então, o líder também, ele tem que olhar e assim, receber o feedback das pessoas de forma mais aberta. E se ele tiver que relinchar, que relinche, entendeu? Porque não dá mais para as lideranças negarem que precisam se melhorar de forma comportamental. Eles precisam se jogar nesse processo. E aí, gente, de terapia, de coaching sérios, né, que eles existem, né, desenvolvimento. Não, mas fica tranquilo, formas. Não é mais coaching não, agora é mentoria. Mudou o nome. Essa frase contém ironia, né? E aí, é seguinte, né, liderança emocional. Aí o líder, a líder bem preparado, ela se conecta à emoção das pessoas e conduz as pessoas a se melhorarem emocionalmente também. E eu sei que você, inclusive, Luiz, é um líder que se ocupa bastante com essa questão, né? E essa frase nasceu justamente porque eu estava semana passada conversando com uma pessoa, cara, pós-doutorada em psicologia, meu master mega, assim. E aí eu tava falando pra ela, falei, poxa, a gente precisa, assim, fazer um processo de coachamento. Ela falou, Luiz, eu não tô usando mais esse nome, cara. Quando a gente vai fazer isso, as empresas, elas não colocam isso à frente. Apesar de ter toda a formação de coaching, eu falo que é uma mentoria. Porque não estão mais aceitando dessa forma, né? Ela fala assim, mas qual é o perfil que não aceita? É a empresa pequena.
e a média. Olha só. As grandes entendem que o coaching ele é necessário. Então, esse nome para as grandes ela usa, mas para pequena e média não, porque o cara tem um preconceito com essa frase quando, poxa, se esse preconceito, você tirasse ele de lado, você ia ganhar tanto. Cara. Exatamente. É uma pena, né? Porque assim, porque o conceito de coaching e as boas técnicas são excelentes, sim, né? Mas infelizmente aqueles que não honraram do jeito que precisava com esse termo acabaram destruindo o mercado inteiro, né? Segunda questão que também foi aí, quando a gente resumiu 2025 no que não fazer em vendas, apareceu muito. Dados guiam decisões. Opa! Experimentação contínua e análise orientada a dados, né, por dados, são essenciais. E aí eu lembro do Fábio Cometti, que ele falou de uma das frases mais icônicas desse ano, que é: quem não mede, mente. Cara, Fábio, um abraço para você. Quem não mede, mente, né, Luiz? E é muito louco isso, né? Que depois a gente teve ainda a Amanda Alves, um beijo para Amanda Alves, que inclusive está começando agora no próximo ano, aulas de Bolt Analytics, né? Ou seja, o funil em gravata, sim, de fazer aulas de experimentos e análises matemáticas dentro do funil gravata. Dentro do funil gravata. Então, um abraço. Ela falou muito isso sobre intencionalidade, né, na análise de dados. Porque é muito fácil, e eu lembro muito ela falando isso, é muito fácil você falar assim: eu sou um profissional data-driven. Né? Nossa empresa é uma empresa data-driven. Mas os dados que eu estou trazendo e computando, eles servem efetivamente para me provocar a crescer, ou eu só quero trazer dados que confirmam o viés de opinião que eu tenho, o viés de leitura que eu tenho. Então não basta somente ter dados, mas você tem que se deixar conduzir pelas análises matemáticas e não pela sua Axologia. Que agora, muito nesse caminho que ela está dizendo, é que a axologia ficou mais técnica, e agora a gente precisa ter uma acuracidade desses dados para a gente entender que essa axologia, que eu posso me basear em dados, será que esses dados são reais, são factíveis, são de verdade? Exato. E é assim, minha amiga, meu amigo, que é de gestão em vendas, eu vou te dar uma notícia muito... Um dos aceita que dói menos, legal? Se você não gosta de matemática, se vira. Você vai ter que gostar. Sim. Você vai ter que gostar. Porque hoje, e a gente vai falar de tecnologia ali na frente, né? Com sistemas cada vez mais disponíveis, com dados não só de fora, de mercado, mas dados da tua empresa cada vez mais disponíveis. Se você não se dedicar a experimentar esses dados, a fazer experimentos olhando para dados, e a matemática está muito envolvida nisso, você está fora do mercado dos gestores e das gestoras, né? Se você está olhando o resultado de venda somente a partir do faturamento, com certeza você está precisando de terapia, porque você está tendo algum tipo de problema. E o problema é a ansiedade, porque às vezes os seus negócios eles estão lá no seu pipeline, só que você não sabe que eles estão pré-fechados. É isso aí. Então, cara, tem que olhar os dados. Você tem que ter. O ferramental tem. E não adianta a gente falar que você não sabe sobre isso. Tem. Você só não adotou ainda, não dedicou tempo a isso ainda. Mas sabe uma coisa? Quando você se dedica um pouquinho de tempo para colocar esses dados de forma organizada, o seu time fica mais tranquilo, você fica mais tranquilo e consegue ter previsibilidade, que é uma das coisas que a gente consegue através de dados. Exato. Sabe que duas empresas que eu estou me aproximando delas e fazendo a avaliação para entrar com consultoria, né? E eu falei, legal, como é que é as definições de metas e métricas de vocês? Eu falo assim, não conseguimos fazer meta ainda. Aí sabe aquela situação que você trava o rosto assim, ó, para não esboçar nenhuma expressão diferente, você, mas por dentro você tá assim, Jesus Cristo. Tem um gatinho aqui no ombro falando, oi? Sabe, né? Falei, Jesus Cristo, o que eu falo agora? Falei, olha só, eu vou te eu brinquei, acho que eu já contei aqui no programa, eu vou contar de novo para você que tá chegando. Eu vou te chamar para uma corrida. Gosta de correr? Gosto de correr. Vou te chamar para uma corrida então, beleza? A gente vai se preparar, vai treinar, a gente vai comprar um negócio legal, uma roupa legal, um tênis legal. Só tem uma diferença sobre essa corrida. Ela não tem linha de chegada. Boa, é isso. Ela não tem linha de chegada. Pode ser que a gente vai correr 15 minutos e eu vou falar assim, tá bom, corremos bem já. Pode ser que a gente vai correr um dia inteiro e você não vai ouvir da minha boca falando assim, estamos próximo de uma linha de chegada. Você gostaria de entrar nessa corrida? Aí ele deu risada, e eu usei esse mesmo exemplo. Não é 2, né? São 2, 3 lugares, tá? Sim. Cara, é assim, a gente precisa dar valor aos números,
para que eles demonstrem às pessoas o quanto está se chegando no lugar que deveria se chegar, o quanto o resultado, metrificar, quantificar o resultado da atividade das pessoas. Senão, além de todo o impacto emocional que elas já têm, legal? Você não saber efetivamente se o teu trabalho está sendo orientado, se o teu trabalho está sendo direcionado de forma correta, isso é um impacto emocional ainda maior, né, Luiz? Exato. Já tive consultoria no qual o vendedor falou assim, Luiz, qual que é a minha meta? Porque não sei, eu preciso vender quanto? Você entendeu? E aí eu falo, putz, é que o gestor ele não definiu meta, eu tô aqui justamente apurando o resultado. Exato. E gera sim uma ansiedade gigantesca no vendedor. Aquele vendedor que busca resultado, aquele vendedor que quer realmente fazer acontecer, ele precisa estar ali com um objetivo numérico para ele falar, cheguei, consegui, vencemos essa etapa. Isso é necessário. E é muito legal porque no episódio passado a gente falou de perfis de comportamento diferentes, certo? Para cada área de venda, certo? Dá uma olhada no episódio anterior que a gente falou sobre isso. E num deles a gente falou o quanto, por exemplo, certos perfis de comportamento, eles são finalizadores. Exato. Né? Então a ansiedade dele baixa, a vida dele se realiza quando ele termina algo. Então você precisa dar meta. Você precisa dar meta. Para você falar, parabéns. Seu trabalho foi bem feito nesse mês, parabéns. Você alcançou as metas, você alcançou os resultados. Olhamos aqui pelas métricas, e aí tem um dos episódios antigos, depois eu vou pegar, vou trazer para vocês, que a gente fala de métricas e metas, as métricas de desenvolvimento, né, de performance. As tuas métricas de performance estão todas muito, muito legais, as suas conversões... Parabéns. Então, quando a pessoa que ela é mais numérica, que ela é mais dada a esses processos, quando ela é mais finalizadora, ela precisa dessas orientações para demonstrar também que o trabalho dela foi feito e bem feito, né? Exatamente. E a gente não consegue fazer isso sem dados. Por isso que os dados orientam as decisões. Exato. E orientam decisões não só do ponto de vista de vendedor, mas também do ponto de vista gestão, empresa, negócio. Então, se você tem dado, você consegue, por exemplo, saber que aquele segmento é um segmento que está crescendo dentro do teu portfólio de cliente, eu tenho que me dedicar um pouco mais a ele. Se eu tenho dado, por exemplo, tem ferramentas de dados que a gente pode enriquecer a nossa base para eu ter mais relacionamento com o meu cliente, mais informação sobre ele. Uma parceria que muito em breve deve colocar, a gente deve trazer eles aqui, é a Driva. Olha só. Driva é uma ferramenta de inteligência de mercado, no qual me tornei parceiro há pouco tempo, mas eu conheço a ferramenta, já havia usado, no qual a gente consegue mapear o mercado. Eu estou usando isso para mostrar para cliente, por exemplo, o tamanho desse mercado. Definimos um perfil de cliente ideal. Qual é o tamanho? Olha só. Vamos começar a fazer prospecção? Vale a pena ou não vale a pena? Quantos por cento desse mercado é nosso e quantos não é? Então a gente consegue quantificar com uma ferramenta de inteligência. Eu posso subir informação lá dentro para enriquecer. Falar, cara, eu tenho aqui, mas eu só tenho dado do CNPJ, eu não tenho o nome dos donos, porque eu não alimentei meu CRM. Vamos enriquecer essa informação para fazer um relacionamento mais próximo com ele. É possível fazer isso com inteligência, com ferramenta, e tem como fazer. Excelente. Terceiro, bora. Tecnologia é aliada, não inimiga. E até, aqui tá, olha aí. Inteligência artificial e transformação digital abrem novas oportunidades. Antes mesmo de falar de transformação digital, que é um nome que o pessoal deixou na beirada do caminho, não deveria, na minha opinião, não deveria. A gente não transformou. A gente está querendo usar, exatamente, a gente está querendo já usar tecnologias avançadas, inteligência artificial generativa avançada, mas nem a transformação digital a gente fez direito, né? Exatamente. Mas antes disso, Luiz, um momento de reflexão. Sim, diga. Pelo CRM. O nosso querido amigo CRM. Não, agora com o IA, CRM já morreu, né? Tem gente que tá falando Tem isso, gente que né? tá falando, meu Deus do céu, cara. Como você acha que... Eu tenho o ChatGPT, o CRM já morreu? Meu Deus do céu, cara. Agora que vai ser útil ainda mais do que nunca. Você tem o CRM... Agora a IA, ela coloca a oportunidade na fase certinha, de acordo com o que você conversou no WhatsApp, incrível, meu amigo, minha amiga. É incrível. É a mania das pessoas de querer... eu quero voar, mas não tô nem andando ainda. Exato. Não, gente, vamos lá, CRM. E tem episódio aqui nosso. Se você quiser ver os nossos episódios especificamente sobre CRM, manda uma mensagem e o que não fazer em vendas lá no Instagram. Nós vamos ter aqui o cuidado, certo, de pegar os episódios que a gente fala sobre isso e mandar para você. CRM
ele é a base da informação de tudo que está em torno de vendas. Né? Então, não existe apuração de dados com inteligência artificial, não existe transformação digital se pelo menos um bom CRM utilizável, certo? Com um time engajado. Falamos sobre, não vou adiantar aqui, não vou lembrar das histórias, que a gente já falou sobre isso em 3, 4 episódios só esse ano. Mas com um time envolto nesse processo do CRM e aplicando ele de forma consistente, né, Luiz? Mas ontem me veio uma pergunta que eu tive que elaborar para responder. Por exemplo, o cara falou, Luiz, eu vendo online. Eu vendo só online, pelo Mercado Livre. E eu, por enquanto, sou sozinho. Quando eu devo comprar um CRM? Quanto que eu devo adquirir esse serviço? Tá. Eu falei assim, vamos lá, vamos entender o patamar, tá? Você está sozinho vendendo pelo Mercado Livre seus produtos, certo? Certo, legal. Então você consegue dar conta de atender, consegue dar conta de entregar, consegue dar conta de saber o nome desses clientes? Consigo. Então não é o seu momento ainda. É isso aí. Até porque para quem vende online, o próprio Mercado Livre já é um CRM, porque você está transacionando todas as suas vendas ali dentro. Né? Eu falei, cara, mas vai chegar um momento em que você vai ter que optar. Primeiro, olha a tua entrega, olha o teu produto, é isso que você precisa fazer, é a sua concentração total. Vai chegar um momento em que vai ter gente fazendo pacote e entrega, vai ter gente atendendo a demanda de atendimento pós-venda, e aí você começa a falar, peraí, esse custo aumentou um pouquinho, talvez eu preciso incrementar minha venda. Por que não essas informações que você recebe do teu cliente, você colocar para um CRM e fazer relacionamento com esse cara? Fazer um upsell, um cross-sell. Então você pode jogar ele para dentro de uma ferramenta onde você vai trabalhar esse dado e aí sim vender de novo, vender mais. Mas aí você vai perceber esse momento. Porque você já está vendendo, entregando, tem pessoas fazendo isso e aí você consegue olhar o comercial. Esse é o momento que você precisa de um CRM para quem está fazendo venda online. Mas vendo serviço, Hugo, vendo serviço. Então você começa no momento zero, cara. É isso aí. Você fez as primeiras ofertas, CRM. É isso. E assim, miguinho, vou falar, né? RD CRM. De grátis. Uma excelente ferramenta de grátis que ordena a tua atividade, né? Sobre CRM, até para a gente passar por IA e alguma coisa, que só esses temas. Então, tem uma frase sobre CRM que eu não paro de falar, que é a seguinte. CRM, se é só você que trabalha com ele... Perdão, vou voltar. CRM, se é só você que trabalha por ele, tem alguma coisa errada. Boa. Se é ele que trabalha por você... aí tem coisa certa. Sim. Porque o que mais fragiliza o uso do CRM nas empresas é aquela sensação da vendedora, do vendedor, que é só ele que está trabalhando pelo CRM. CRM nas empresas tem que retornar para essa vendedora, para esse vendedor, como ferramenta de inteligência, priorização, controle, previsibilidade para o próprio vendedor. Sim. Se a ferramenta não está trabalhando dessa forma, ela não está atuando do jeito certo, né? Até para você olhar o que você está fazendo e saber que as coisas estão no seu lugar certo, eu tenho que priorizar. E aí, vou trazer um exemplo aqui, tá? Exemplo de casa. Fiquei meses falando com os vendedores, cara, vocês precisam organizar. E de forma muito clara, quem tinha o CRM mais organizado vendia mais. Olha só. Tava claro isso. Olha só. E eu ficava lá, arrumava, falava, gente, eu vou entrar aqui e vou arrumar para vocês, mas vocês vão ter que fazer isso de novo. E fazia, beleza. Um belo mês, os vendedores falaram, não, tá bom, vou fazer. Ou seja, época de negócios que abaixaram, vamos dar uma olhada. Eu falei, não tem outra alternativa você não olhar o seu CRM e qualificar todas as oportunidades que estão aqui. Tira da frente o que está errado, que não faz mais sentido, deixa o que faz sentido e atualiza. Entra em contato com a pessoa e vê se realmente está nessa fase ainda. Sim, beleza. Sim. Limpou o CRM. Aquele que não batia a meta, 2 meses consecutivos batendo meta. CRM ajustado, pipeline... Sabe quando você abre verdinho ali? Atualizado, atividade atualizada. Que maravilha. Lindo. Fui até mostrar pro meu pai. Cara, você que é o dono da empresa, olha que bonito que tá aqui o nosso CRM. Posso te falar que esse mês a gente vai bater meta e mês que vem tá muito previsto. Que bacana. Então, veja, não é porque eu estou falando do CRM que tem que ser assim, não. O que significa que para o vendedor também é bom. Exato. Mas é aquele negócio. A partir do ano que vem, cara, se a informação não tiver no CRM, não tem comissão. Boa. Por quê? É triste, mas é boa. Tem que chegar nesse lugar. Por quê? Porque as informações que nascem do CRM vão para
faturamento efetivamente, certo? Se eu tenho essa informação aqui e a partir daqui eu determino qual é o valor de comissionamento, por que eu já não preencho a planilha de comissionamento? Entendi. Então, eu não preciso. Foi exatamente o que eu coloquei e vou colocar amanhã para eles na reunião. Cara, essa informação vai ser preenchida automaticamente. Vocês não vão precisar preencher a planilha de comissionamento. Por quê? Porque é só preencher o CRM. Olha que beleza. Aí quer ver que o CRM vai ser preenchido? Ó, uma beleza. Vai ser maravilha, né? Aí então... Desculpa. Aí então chegamos em tecnologia, não, é aliada não inimiga, inteligência artificial aplicada nas empresas. E aí tem aquela questão, né, Luiz? O pessoal tá pegando assim a varinha mágica, né? Opa! E que se faça inteligência artificial nessa empresa. E a inteligência artificial é assim que funciona, Luiz? A fada do dente do CRM. Aí muda tudo. Né? Você vai ficar, daqui a pouco você tá esfregando lá para ver se sai o gênio da lâmpada para realizar os desejos do seu negócio. Exatamente. Cara, não é assim. Não é. Primeiro que custa tempo. Ah, mas é muito fácil. Eu vou lá no meu chat GPT, coloco, ele responde para mim. Legal, mas tenta conectar 3, 4 sistemas e fazer eles rodarem de uma maneira que é inteligente, que não vai alucinar, pegar informações diferentes, da onde ele está pegando essa informação. Sim, exige um conhecimento, um tempo, e tem profissionais que cobram para fazer isso, e vale o investimento. Vale. Eu estava justamente falando sobre isso, a gente está trabalhando nesse processo, porque tem um cliente que ele demorava em média 12 horas, de 3 a 12 horas para fazer uma proposta, agora a gente vai fazer em 3 minutos. Pum! Só que para isso a gente está parametrizando o modelo de proposta, a informação entra, coloca aqui, eu estou acompanhando um pouco mais esse processo para isso acontecer, porque o ganho vai ser muito grande. Grava a reunião do cara, grava a reunião dele, vai lá, resume a reunião, já coloca lá em cenário, ou os principais pontos coloca lá em objetivo, o escopo já... Não é? Ajuda demais. Então assim, ó, vamos lá. Coisa que eu sempre falo sobre inteligência artificial. Saiu um dado da McKinsey, se eu não me engano, não sei se foi Ernst Young ou McKinsey, que 97% dos projetos de inteligência artificial das empresas está falhando. E está falhando porque, eu vou alcançar esse número direito, tá? Que é por falta de base de conhecimento. Falta de base de um dos grandes motivos é falta de base de informação, o outro grande motivo é falta de direcionamento. Mas vamos na questão de falta de base de informação. O que a gente está dizendo aqui é o seguinte, né? Que o chat GPT é lindo e maravilhoso, ok. Mas a tua empresa não vai se beneficiar o tempo inteiro de ficar perguntando as coisas para fora utilizando o chat GPT. A partir do momento que você começa a processar a informação da própria empresa, informação acumulada da própria empresa, é um dos lugares onde mais as empresas vão poder se beneficiar do uso da inteligência artificial. Vou dar um exemplo seguinte, fui chamado esses dias para fazer um workshop de inteligência artificial em Ariquemes, Rondônia, certo? Boa. Basicamente eu separei a turma em 2 grandes pedaços. Um pedaço foi de construção de conteúdo, outro podcast eu falo isso para vocês. Mas teve uma turma que eu parei, vamos fazer análises da empresa com inteligência artificial. Qual era a lição de casa antes? Me traz aqui uma lista de negócios realizados e propostas perdidas. Tinha que ter data, nome do cliente, segmento do cliente, porte do cliente, qual era o seu serviço, mais ou menos, e o preço. A galera trouxe isso. Legal? O que a gente fez? Pegou essas planilhas e colocou numa ferramenta chamada Notebook LM, que é do Google de grátis, e fizemos diversas análises sobre ela. Qual foi o segmento para o qual a gente mais vendeu? Em tickets, em preço. Qual foi o segundo? Qual foi o cliente que a gente mais vendeu? Para alguns que trouxeram lucratividade, o cliente para o qual a gente mais vendeu é o cliente que a gente mais lucrou. E começamos a fazer essa... A galera começou a pirar no negócio. Num outro documento, que eu sugeri para eles um documento para eles preencherem. Tá difícil hoje. O que é a sua empresa, o que ela vende, para que tipo de mercado, quais são os seus serviços, quais são os seus produtos, qual o seu tipo de cliente que você gosta mais, quais são os seus concorrentes, né? O que o seu concorrente faz pior que você, mas o que ele faz melhor. Dava um documento de umas 4 páginas escrevendo com calma. Subimos no Notebook LM e pedimos para ele fazer uma análise SWOT. Boa! Ele fez uma análise SWOT cravadinha. Aí a gente pegou essa análise de dados, a análise de SWOT, aí fomos lá para o Gemini,
Cruzamos as duas e fala assim, me faça um plano de ação para 6 meses, legal? Falando as datas e criticidade das atividades, para que eu possa resolver os 3 principais pontos, os 3 principais desafios do cruzamento dos meus melhores clientes, das minhas grandes oportunidades, com a minha análise SWOT. Saiu lá. Lindo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Percebe? Não é uma questão de ficar perguntando a esmo para ChatGPT. Não. Legal? É estruturar a informação da tua empresa para que aí então você consiga fazer o uso da inteligência artificial. Vou dar 2 exemplos, não sei se eu já falei, um deles era, eu peguei a base de cliente da empresa, coloquei no ChatGPT e falei assim, bom, aqui eu tenho CNPJ, endereço, segmento, nome da empresa e produto que eu vendo para ele. Legal. Mas eu queria que você analisasse o seguinte. Qual é o cliente que tem potencial para vender para o outro cliente? Então ele fez um cruzamento de mercado para falar assim, olha, esse cliente é do segmento tal que consome isso, isso e isso. Você Olha tem só. outros clientes que também vendem isso. Então esse cliente pode vender para esse. E eu comecei a criar formas de gerar negócio para os meus clientes usando isso. Você fez um Tinder corporativo. Exatamente, cara, um Tinder de negócio para chegar para o meu cliente e falar assim, olha, eu tô aqui como um prestador de serviços, mas eu quero te ajudar. Você tem potencial para vender para esse cara, para esse cara, para esse cara, e eles são meus clientes. Você quer que eu te agende um papo lá? Você tá de brincadeira. As nossas visitas comerciais pro ano que vem vão estar pautadas nisso. Você vai ajudar o teu cliente a vender mais. Eu vou ajudar a vender mais na minha própria carteira. Eu não quero nada. Eu não quero intermediar esse negócio. Eu só quero que você, que é meu cliente, venda mais, e você, que é o meu outro cliente, compre bem. Entendi. É só isso. Para me relacionar com você, aplicando o bom e velho como fazer amigos e influenciar pessoas. Não é? Eu ofereço algo primeiro, em troca que eu quero que você continue comigo. É isso aí. Eu vou ganhar a fidelização desse cara. É isso aí. Primeiro item foi esse. O segundo, eu precisava fazer uma extração de dados do Trello e subir para um CRM, para o RD. Cara, o Trello em tabelas, e cada tabela tava lá o nome do cara, / telefone, nome, traço, primeiro nome, telefone, nome primeiro. Tá desorganizado demais. Puxamos aquilo no Excel. Eu tentei maturar o dado no Excel, falei, puxa, não vai peraí, vamos jogar? Coloquei para o CRM, falei, olha, organiza para mim, coloca nome no primeiro lugar, telefone no segundo lugar, subiu a planilha. Olha só. Perfeitamente, cara. O que eu faria, demoraria algumas horas, em minutos ele me entregou, já pronto para subir para o CRM. Então por que você não está utilizando isso de forma inteligente? Mas posso puxar um outro viés rapidinho? Por favor. Antes da IA, tem uma coisa que para mim voltou. Nosso bom e velho Pluga, que nós já tivemos aqui. Olha só, verdade. Quando a gente fala de automação, essas coisas começam a voltar. Então, o que eu já fiz para clientes, eu fiz agora para minha empresa também. Dentro do CRM, campos que são opcionais. Eu posso criar algum campo. Eu olho o próximo setor, falo, o que você precisa de informação? Eu preciso pro faturamento, eu preciso dessa informação, eu preciso desse número do contrato, desse número do documento do cliente. Beleza. Dentro do CRM, eu crio o campo, automatizo dentro do Pluga para ele preencher um outro documento. É assim que eu vou preencher a planilha de comissionamento dos meus vendedores. Comissionamento, exatamente. Porque lá na planilha eu tenho uma série de cálculos que eu faço, mas aqui eu já determino, o vendedor, quando você fechar o negócio, você tem que colocar nesse campo especial aqui, qual é o valor de equipamento, de mão de obra, o percentual de desconto que você deu. Suba essas informações, ela vai alimentar a planilha. Pronto, eu não estou usando IA. Eu estou usando uma conexão entre sistemas. E aqui a gente traz a questão, né? Gestor, gestora, se você não sabe de processos e um pouco de tecnologia, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Fácil. Precisa, ou e pelo nem menos estamos falando de inteligência artificial aqui nesse caso, né? Mas vai ficar para trás. Ou pelo menos contrate alguém que saiba fazer esse tipo de coisa para te ajudar. É isso. Eu acho que contratar é legal, mas eu acho que a gestora ou o gestor, ele precisa pelo menos saber demandar. Ele precisa saber o que... Vamos automatizar no Pluga. Ele tem que pelo menos saber que existem APIs de comunicação, que transacionam informações, que pega uma informação desse lado que está desse jeito, desse lado coloca desse jeito, para eu poder aproveitar em outro lugar. Então, no mínimo de tecnologia, de transação de dados, ele vai precisar saber, senão ele não segue a vida, né? Verdade. Ponto 4. Ponto 4. Bem-estar é produtividade. Opa! Né? Saúde mental dos vendedores impacta diretamente os resultados. E tivemos excelentes exemplos. Quero mandar um abraço, né, na hora que eu falei mandar um abraço, eu estava lembrando o nome dele.
Segue o barco. Vamos lá. Thalita Simões, que veio aqui no Setembro Amarelo e conversou com a gente. E, meu Deus, eu tô junto. Eu vou pegar o nome dele, daqui a pouco a gente vai falar. Bem-estar e produtividade, saúde mental, né, meu amigo? A gente sabe o quanto. Tá aqui, ó, peraí, deixa uma coisa. Vilhenha, José Augusto Vilhenha, cara. Sim. Pô, cara. Né? Então, assim, o quanto cuidar da mente é fundamental para que as coisas aconteçam bem na área profissional também, né, Luiz? E falamos muito disso esse ano, porque esse assunto estava muito em evidência também. Sim. Porque não que as pessoas estão buscando o seu bem-estar em primeiro lugar, não, porque elas estão precisando dele. É isso aí. E estamos aqui no dia 23 de dezembro, já esperando para descansar. E a gente sabe que a tua mente está cansada, o teu corpo está cansado, está fatigado. A tua mente está cansada, você não está lembrando o nome dos convidados, entendeu? Não lembra mais o nome. Zeca. Lembrei o porquê que eu não tava. É o Zeca, que ninguém chama ele de José Augusto Vilhenha. É o Zeca. Zeca, abraço para você, pô. Então, é isso. A gente está com a mente cansada. Por isso que o bem-estar, nesse sentido, é um bem-estar que você conecta tudo. O bem-estar emocional, o bem-estar físico, por que não? Que não adianta você só tomar o Monjaro e se você não faz um exercício, não faz... Você até emagrece, mas, cara, a gente tá falando de elasticidade, a gente tá falando de ocitocina, a gente tá falando de hormônios que precisam ser movimentados no seu corpo, o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar social, familiar e de todas as suas áreas. É isso que a gente tem que olhar, porque o vendedor que ele não está com isso bem alimentado, ele não performa, cara. Não performa. E não adianta você negligenciar essa informação. E aqui tem uma coisa assim, né? Existia aquela imagem do vendedor, né? E eu só falo vendedor há muito tempo, né? Aquele cara que bebia um monte, fumava um cigarro, entendeu? Não, cara. E eu, particularmente, não gosto nem daquele folclore do vendedor raiz e do vendedor Nutella. Não é disso que a gente tá falando. Mas... E nem do o Lobo de Wall Street. Cara, tem gente que ainda usa o Lobo de Wall Street como referência de bom vendedor, né, cara? Pois é, cara. É uma tristeza isso. Porque hoje, mente, espírito e corpo, eles precisam andar juntos. Vendedora que não tem seus momentos de hobby, que não tem seus momentos de diversão, que não tem seus momentos de tranquilidade. Quantas vezes, Luiz, e olha só, essa é treta, tá? Quantas vezes você se juntou num sábado com 3, 4 vendedores, num momento de que você está numa festa e tudo mais, e a galera só sabe falar de trabalho. É verdade. O assunto deles é o trabalho que está fazendo, o cliente que está atendendo, não sei o que lá. Eles não conseguem se distrair desse assunto, cara. E automaticamente não consegue deixar de trabalhar, né? Exato, porque a mente deles está naquilo o tempo inteiro. Pois é. Então, buscar o lugar de tranquilidade. Não, mas eu sou muito acelerado e tudo mais. Não, cara, você tem um nível de energia para algumas coisas que você precisa queimar em outras. Né? Tem até um amigo nosso que teve aqui também, que eu não imaginei que o cara, até pelo perfil dele, o Vitor Ramos, né, da VegPet, esteve aqui outro dia falando com a gente, e ele era o cara yoga, ele é instrutor de yoga. Sabe o que ele tá fazendo agora? Jiu-jitsu. Porque ele falou, cara, tá ficando forte o cara, hein? E aí ele falou, pro nível de energia que eu tô hoje, entendeu? O jiu-jitsu é onde eu queimo a energia, onde me dá um outro contraponto da minha vida. Então, assim, é muito importante a gente perceber esses momentos da vida. Sim. Né? Por exemplo, eu tô agora há 1 mês e meio sem treinar direito, né? E quando a gente tá gravando, tá? Porque quando a gente estiver transmitindo esse episódio, já vai fazer 15 dias. Você vai ver a diferença, cara. Diferença. Vê lá na minha rede social as minhas fotos depois no Natal e no Novo pra você ver, porque eu vou voltar a treinar. Promessas de antes do Réveillon. Antes do Réveillon. Tá bom. E é muito interessante como você precisa perceber esses momentos da vida, né, para se cuidar. Eu lembro, por exemplo, de uma frase, Dr. Drauzio Varela, né, que ele fala assim, o brasileiro não cuida da saúde, o brasileiro cuida da doença. Verdade. Porque ele espera ficar doente para depois começar a se cuidar. Quando você espera ficar doente para depois se cuidar, você está cuidando da doença, você não está cuidando da saúde.
E num mundo onde a estimativa de vida do homem e da mulher está cada vez maior, se eu não me engano, agora já bateu 76 anos no Brasil a estimativa de vida, amigo, se você não cuidar desse corpício e dessa mente aí, certo? De forma séria, você vai chegar como aos 70 e tantos anos de vida? Eu posso falar bem, esse ano o meu grande desafio era vencer um vilão da minha vida. Olha só. A compulsão alimentar. Tá brincando. Vencer essa compulsão alimentar. Então, esse ano eu passei por algumas oscilações, mas efetivamente, olhando de janeiro até agora, eu eliminei 8 quilos da minha vida. Boa. Eliminei 8. Não perdeu, você eliminou, porque quem perde acha. Eu não quero achar mais. É isso aí. Eu eliminei e graças ao bom Deus consegui fazer isso e estou indo agora para minha próxima etapa, porque eu sei que isso não é uma corrida curta, é uma longa, né? Isso. Tô indo para minha próxima etapa para eliminar os últimos 6, para eu chegar no peso ideal. Que legal. E tô fazendo o máximo. Porém, ao longo desse ano, eu já fiz ano passado jejum. Esse ano consegui, uma das melhores coisas que eu fiz esse ano foi fazer um jejum que a gente espiritualmente chama de jejum de Daniel, mas no meu caso foi fazer 21 dias sendo vegano. Olha. Cara, a melhor coisa que eu fiz, cara. Melhor coisa. Você sabe que assim, né? A gente é muito amigo, né? Põe na geral aqui, Matheusão, né? A gente é muito amigo, faz aqui Ó. assim, bonitinho. Mas jejum é o ponto que a gente tem se aponta para um lado e aponta para o outro. Mas essa de 21 dias como vegano me pegou agora, hein, cara, Luiz? fantástico. Até outro dia ela falou assim, nossa, mas a melhor coisa que você fez foi ter feito aquilo. Por quê? Foi ali que eu consegui eliminar 10. Depois dos 10, os 2 eu tô oscilando, por isso que eu falo que eu eliminei 8. De brincadeira. Foram 21 dias que eu eliminei 10 quilos, cara. E depois eu oscilei mais 2. Olha, e eu percebi alguma coisa diferente, ter gosto para comer alguns alimentos que eu não tinha. Isso me deu uma sensação, meu cérebro, ontem comemos pizza, beleza? Eu tive a capacidade de abrir, comer um pedaço de uma pizza de atum sem queijo e não comer mais nenhum. Olha. Pronto, olha aí. Tô livre. Isso é iluminação espiritual. Cara, eu consegui. Mas imagina que você tem ali uma caixinha com um monte de onça, né, mordendo, que são os monstros que você tem no teu armário, que você tem que manter eles fechados. É isso que a gente fala de bem-estar. É você, em algum momento, se colocar para fazer aquilo que está te pegando, para vencer esse negócio com todas as ajudas possíveis. Você pode buscar e deve buscar ajuda, sim, médica, terapêutica, tudo que você puder, para que você vença essa fase e, sim, consiga conquistar um bem-estar. Então, hoje, eu tô chegando num Natal para falar assim, beleza, tô legal, tô bem, a roupa não tá como eu gostaria, mas pelo menos eu tô usando a roupa que eu usei no ano passado e tá servindo. Boa! Ano que vem vai ser melhor. É isso aí. Então, esse é o ponto. O bem-estar nasce, no meu caso, nasceu a partir de uma atitude para fazer algo diferente. Entendi. E foi a partir da saúde, cara. Eu coloquei isso como mantra na minha cabeça. Esse ano é o ano de resolver isso. Que já leva a gente para o último item, que é adaptação é sobrevivência. Boa. Em um mercado turbulento, flexibilidade e inovação são chaves. E é lógico que a frase está trazendo para questões mais técnicas, mas a adaptação já na vida pessoal, né, Luiz? Murilo Gun fala muito sobre a capacidade mais valorizada nesse contexto é a adaptabilidade. Sim. E a competência mais valorizada é a combinatividade. Combinatividade, gosto disso. Basicamente é isso que a gente está vivendo. Sim. É a adaptabilidade, porque, cara, a gente precisa se adaptar a robô, IA, tudo que está chegando, a gente tem que ter a capacidade de adaptação. A gente que está um pouco mais velho, tem uma geração mais nova e eu preciso me adaptar a conversar com essa galera. E a combinatividade, que é combinar todos os níveis dos nossos conhecimentos. Tivemos aqui um cara maravilhoso falando sobre a nossa multipotencialidade. Lucas Veríssimo. O Lucão falou, cara, maravilhoso. Foi incrível. Do diamante, do diamante, como é que é? Do carvão ao diamante. Carvão ao diamante. Do carvão ao diamante. Maravilhoso. Vai ser a minha leitura de final de ano agora. Vai ser a minha leitura de final de ano. Justamente porque, cara, você tem que combinar todo esse contexto que tá com você, que nasceu, que você cresceu. Combina ele, porque ele é essencial, cara. Você se torna único quando você tem a capacidade de combinar essa sua multipotencialidade. É isso. Concordo demais. E é muito louco nessa questão de adaptação. Quero até mostrar um negócio seguinte, né? Que agora, e aqui trazendo até questões mais técnicas, é que não dá para ver ali na câmera, deixa eu ver aqui, ó.
Aqui não vai dar para ver, mas aqui vai dar. Quer ver? Ó, olha só. Ah, dá para ver? Tá dando para ver ali? Dá. Aqui, ó. No Time for Gurus. No Time for Gurus. Certo? Assim, no Time for Gurus. Aqui um abraço para os amigos da 8D Hubify, Marcão Andrade, o Fabião, né, a Carol Lima. Então, assim, muito legal, porque é o seguinte... Em um mercado turbulento, flexibilidade e inovação são chaves. Então, assim, o que é esse movimento No Time for Gurus? É um movimento de entregas efetivas para quem bota a mão no negócio e entende a necessidade de adaptação, que não tem nada fixo. Esse é um método que a gente... Não, cara, cada cliente é um cliente, cada necessidade é uma necessidade. E quando aquilo não está entregando mais o resultado, eu tenho percepção imediata e mudo, sem apegos. Sem apegos, entendeu? Eu não sou apegado ao erro, né? Exatamente, não sou... Adorei essa. Não sou apegado ao erro. Então é muito legal quando esses movimentos mostram que, de um lado, são movimentos que eles falam assim, cara, não existe fórmula mágica para as coisas. Entendeu? Não existe fórmula mágica e tem que ser no esforço bruto para alcançar as coisas. Não, flexibilidade é muito melhor do que esforço bruto para algumas questões. E as duas têm seu componente extrema de muita importância, mas, sabe, viver uma vida mais leve, mais flexível, mais adaptativa. Cara, eu acho isso muito legal, tanto para os negócios quanto para a vida pessoal. Isso conecta muito com a gente, né, Hugo? Que desde o começo a gente fala, cara, aqui a gente não é guru de internet, a gente fala sobre coisas que a gente aplica no dia a dia. Total. A gente traz exemplo, cara, da semana passada, de cliente nosso, da nossa vida, porque a gente aplicou. E é por isso que chama o que não fazer em venda, porque a gente fala as caneladas, as cagadas que a gente faz. Isso aí que a gente faz, que a gente vê, né? Que a gente vê, o que a gente aprende com os outros que fizeram pra falar, ó, não vai por aqui que vai dar problema. Então, a partir dali, cara, a gente não tá aqui trazendo pra você um conhecimento que não é aplicado. Não, tá aqui, tá aplicado sim. E temos certeza que vai funcionar, ou a gente já tem certeza que não vai funcionar pra você. Exatamente. Então, é muito louco olhar tudo isso, né? Então, e quando a gente fala de adaptação, tem uma das palestras que a galera mais me demanda, que fala sobre não chega de costas no futuro. Né? Não chega de costas no futuro. E chegar de frente no futuro tem muito a ver com isso, perceber o ambiente e se adaptar a ele. Boa. Né? Porque eu posso nem perceber o ambiente, e tem gente que nem concebe que mudanças precisam ser feitas, e a gente vê essas pessoas o tempo inteiro. Tem pessoas que percebem o ambiente, mas negam, falam assim, não. E aí eu vejo, não, esse monte de mudança que precisa fazer, não, porque sempre deu certo. Então, e até do ponto de vista tanto comportamental quanto de negócios, tem gente querendo puxar remédios para doenças que não existem mais, né, cara? Então é muito isso. E tem aqueles que percebem o ambiente, percebem a mudança e fazem a mudança necessária, né? Eu acho que, e até... Gozado, né? Falando disso de uma coisa muito antiga. Foi antes de Dale Carnegie, veio Napoleon Hill. Napoleon Hill, sim. Napoleon Hill, ele falava, tem uma frase dele que é mais ou menos assim: existem pessoas que nem sabem onde quer chegar. Existem pessoas que sabem onde quer chegar, mas não querem entender o esforço necessário. Tem gente que sabe onde quer chegar, entende o esforço necessário, mas não querem fazer esse esforço. Tem gente que sabe onde quer chegar, entende o esforço necessário e faz o esforço para chegar. Sim. São pouquíssimos esses que chegam nesse último lugar aqui, né? E hoje é muito louco esse negócio de adaptação, porque nem a certeza mais dá para você ter. Ah, não. Né? Outro dia, estava numa sessão de ministrando aula, e tem aquela célebre frase do gato no Alice no País das Maravilhas, certo? Que ele fala assim, para quem não sabe onde quer chegar... Qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve. Discordo do gato. Porque no mundo de tantas variáveis que a gente tem, de tantos estímulos, de tantas incertezas, você esperar ter certeza de onde você quer chegar, para depois começar a caminhar, você tá lascado, entendeu? Eu brinco, falo, eu prefiro Chico César. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Cara, é isso, porque você vai caminhando e no caminho você vai percebendo, mas de qualquer forma, parafraseando lá atrás com Napoleon Hill, você precisa ter essa habilidade de entender que vai exigir um esforço e bancar esse esforço necessário para chegar em algum lugar. Tá muito mais ligado a qual é o caminho que eu quero seguir
ou por quais caminhos, né? Quais são as avenidas que eu quero seguir, do que efetivamente o caminho correto que eu vou chegar até o final. Cara, eu devo caminhar por aqui, eu vou caminhar um pouco mais aqui pela honestidade, vou caminhar aqui pelo esforço, vou caminhar pela inteligência, ou vou caminhar pela honestidade por não muita inteligência, com um pouco mais de esforço, mas eu estou dentro de uma mesma avenida, estou caminhando por aqui, mas tem gente que está em outro lugar, está em outra avenida, e vai colher frutos diferentes. Exato. E é muito louco, né, que assim, de novo, o Lucas trouxe pra gente a questão das multipotencialidades, a questão da nexialidade, né? Sim. Diferentes coisas que levam para o mesmo lugar, tem o mesmo nexo. E ontem eu assisti uma palestra de uma pessoa muito respeitada e incrível, o contexto dela é muito bom, mas que fala de foco e único foco, um foco só, um foco o tempo inteiro. É claro que eu olhei aquilo do meu lugar de respeito por essa pessoa que é um executivo que entrega muito resultado pelas empresas e pelas comunidades de inovação por onde ele passou, mas eu tenho essa dificuldade hoje. Será? Foco numa coisa só, enquanto aquilo não dá certo. Cara, será que a gente não está vivendo muito? E aí, de novo, como esse texto fala, quer ver, gente, para você que está chegando agora, a gente só está trazendo aqui 5 grandes pontos, que são um grande resumo do nosso ano inteiro aqui no Que Não Fazer em Vendas, né? Será que é isso mesmo? Você entendeu? Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu também tenho lá minhas dúvidas. Vamos dar um exemplo. Nós estamos agora focados no nosso podcast. Sim. Certo? Há Sim. pouco tempo atrás a gente estava focado numa reunião. E estávamos dois numa reunião de um projeto que a gente vai entregar junto. E aí, daqui a pouco a gente vai sair daqui e vamos focar em outra coisa. Exatamente. Então, a gente tem foco numa coisa só? Não, a gente mergulha e sobe. Mergulha e sobe. Porque o foco tá aqui, mas daqui a pouco eu tenho que ir para outro lugar. Muito isso, Luiz, e assim, totalmente de improviso aqui. Bom, hoje tá demais porque é muito de improviso mesmo. Tem uma questão que eu trago muito que é estar em estado presente. Boa. Eu tô aqui agora pro que tá acontecendo agora, não tô prestando atenção em mais nenhuma coisa. Eu tô aqui prestando atenção em você, prestando atenção no roteiro e estamos desenvolvendo essa conversa, legal? Sim. Num mundo de tantas distrações, talvez o foco, ele tá ligado muito a isso. No momento que você tá fazendo uma coisa, você tá fazendo aquela coisa. Exato. Aí sim é foco numa coisa só. Mas quando aquilo se conclui, você... Adorei, né? E você submerge de novo, né? Você emerge. Fala, opa, peraí, agora qual a próxima coisa que precisa ser feita e que precisa do meu estado presente de novo, né? É mais ou menos por aí? Total, cara. Amanhã não, mas mais pro final de semana eu vou ter que estudar a tabela de futebol para conversar com meu filho. É isso aí. Eu vou ter que ter foco ali. Eu vou ter que começar a estudar, porque chegam férias. Eu vou ter que estudar coisas para fazer com os meus filhos nas férias. Isso aí. Então, isso é foco? Cara, a gente tava num contexto ali que tinha uma mulher amamentando uma filha na reunião. Cara, ela tava fazendo uma atividade absurdamente importante de amamentação e que ela precisava estar focada ali e que ela sim tava respondendo algumas questões, mas é isso, cara. Esse contexto é o seu contexto da vida. É isso. Como é que você vai falar, não, vou estar focado aqui, a criança chorando, você fala, não posso, porque agora eu tô em reunião. Cara, não. É isso. Não, é assim. A gente tem. E outra, você vai estar focado aqui. Daqui a pouco, você tem lá, você toca música. Então, daqui a pouco você precisa focar, porque tem né, uma apresentação a ser feita. Exato. Você tem um grupo social que você participa, um grupo religioso que você participa, precisa, demanda do teu foco também. Tem hora que você vai ter que focar na tua esposa, nos teus filhos. Como é que a gente pode ter foco numa coisa só se a gente não é uma coisa só? Exatamente. Então, eu li aquilo, ok, tem suas aplicações, principalmente em empresas nascentes, startups, que talvez foi ok, mas eu acho que é isso aí, adaptação é sobrevivência em um mercado turbulento, flexibilidade e inovação são chaves. Eu acho que Pomodoro Technique nunca foi tão importante. Não é? De 40 em 40 minutinhos, bicho, você vai andar longe, cara. E agora a gente vai ter que reduzir isso aqui para cada 30 segundos, né? Porque é o quanto você conseguir, a sua atenção fica presa na tela. E é o quanto falta para terminar o episódio. Não, olha isso, cara. Não, o último episódio do ano tá acabando. Ai, caramba. Bom, mas hoje não tem o que não fazer. Não tem o que não fazer. Mas a gente tem algumas mensagens. Primeiro, eu preciso agradecer. É isso aí. Cara, agradecer demais a tua audiência, você que nos acompanha, você que tem comentado, curtido, compartilhado as nossas coisas, consumido os nossos serviços, palestras, treinamentos. Então a gente tem que agradecer demais aos nossos clientes, aos nossos parceiros, a quem acredita e acreditou na gente aqui também, ceder
vendendo o seu conteúdo, que foram palestrantes maravilhosos, personalidades maravilosas. Então, agradecer demais, mas principalmente agradecer a você, meu irmão, por toda essa troca, esse tempo que a gente está trocando aqui. Obviamente, a toda a Vesa TV, sim, né? Sim. A galera que faz toda essa produção também. Então, o Matheusão que tá ali com a gente. Mateus, cara, agradecer a todos, por quê? Porque a qualidade do que a gente entrega aqui é uma qualidade de altíssimo nível, e sem essas pessoas isso não seria possível. É isso. Então, chegar nesse momento de reconhecimento e falar obrigado a todos que estiveram até aqui com a gente e que estarão nesse próximo ano, se Deus assim o permitir, mas obrigado mais uma vez por toda essa parceria, mano. Tamo junto. Mais uma vez, mais um ano de mais trocas e mais aprendizado e crescimento, porque hoje eu posso dizer que esse ano foi um ano realmente muito importante para o podcast. Um ano que a gente ganhou corpo, teve consistência, pessoas que estão acreditando cada vez mais. Então isso é fruto, obviamente, do trabalho de todo mundo que está aqui, mas muito aí pela nossa troca também. Obrigado demais por isso. Tá? E sem esquecer a Nete também, a Ivanete, por toda a ajuda que ela faz conosco, ajudando aqui na produção demais. Cara, obrigado demais, viu? É isso aí. Cara, também quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente de novo. E aí vou, né? Beijo, meu amor. Ivanete Araújo, nossa produtora, esteve com a gente e recebeu, programou, conversou com os nossos né, convidadas e convidados e dos mimos e das atenções que só do nosso figurino que ela cuidou de como se vestir. Então, assim, muito obrigado por isso. Realmente, Matheus, nossa voz da consciência, obrigado, cara, valeu demais por todo o apoio. Luciano Bonetti, Dani Farina, toda a BCCom, né, toda a Vesa TV, por essa questão. E dizer assim para você que viu ou pedacinhos ou pedações, ou episódios pequenininhos ou episódios grandões, né? Esse ano a gente tem feito, nós estamos terminando o 3º ano de podcast. Esse aqui é o episódio 93 já. Então, siga o Que Não Fazer em Vendas no Instagram, siga o Que Não Fazer em Vendas no Spotify, né? Vai lá no YouTube da Vesa TV, tem a playlist com todos os 93 episódios. E, é claro, vem aqui com a gente, né? Agradecer a todas as convidadas e todos os convidados que passaram por aqui, dedicaram seu tempo e deram entregas incríveis, episódios que a gente saiu daqui de boca aberta de tanta qualidade. Maravilhoso. Foi realmente muito aprendizado esse ano, cara. Então, assim, 2025 é um ano desafiador, mas é um ano, concordo contigo, Luiz, que está terminando com muita coisa boa desse podcast, O Que Não Fazer em Vendas, que ganhou esse corpo todo. Então, um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. E que venha 2026, que a gente sabe que não será para amadores, mas nós estamos preparados para enfrentar esse ano que está chegando e a gente espera que você também esteja com muita saúde, obviamente com as bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a nossa vida, que a tua família também prospere esse ano, que seja um ano bom para todos nós. Fácil? Talvez não, mas bom para aquele que sim está seguindo, preparado, e a gente deseja que seja um ano muito bom para você e para tua família. É isso aí. Grande abraço, gente, um grande beijo e até ano que vem, quando nós voltaremos com O Que Não Fazer em Vendas para todos vocês. Valeu, abraço. Gente, um abraço. Tchau, tchau.